E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Eu estou editando um bate-papo que eu fiz com o pastor Daniel Coelho. Ele estava dando um seminário sobre pregação, me convidou e eu queria falar para vocês um trecho. Eu separei aqui um trecho que olha, faça de todo culto, de toda liturgia a sua pregação. Talvez você nem é pregador, mas eu convido você para assistir esse vídeo, se você participa de alguma igreja, você vai começar a observar essas coisas, é muito importante também. Antes da gente ir para o trecho, quero te convidar primeiro para assinar o canal, apertar curtir no vídeo, mandar no grupo de WhatsApp aí dos crentes, dos irmãos, que isso aí pode ajudar muita gente e ajuda o nosso ministério. Também quero te convidar para você entrar num grupo de Telegram. Lá todos os dias eu coloco dicas de interpretação bíblica e assim você vai crescer na palavra de Deus. É só clicar no link aqui embaixo. Vamos lá para o vídeo? Que, por exemplo, se você é uma igreja mais missional, mais evangelística, mais para os de fora, você vai usar música antes. Eu nunca gostei de música que deixa preparado para o espírito. Eu não sou desses caras. Então, não vem com música muito transcendental, devagar antes de eu falar, não. Fala o que dá para falar. E aí eu prefiro uma música ou secular ou bem pensativa. Porque hoje as músicas cristãs nossas são muito mastigadas já, não dá a liberdade de interpretar. Não é assim o texto bíblico. Então, assim, já começa com uma música antes. Isso também eu vi dos gringos. Então, vai. Outra coisa, por exemplo, repensar liturgia tem a ver com a pregação. Antigamente, não. Liturgia é uma coisa, pregação é outra. Hoje, cara, praticamente, por exemplo, coisas que eu adotei. É assim, eu estou falando que eu adotei, mas a pandemia meio que bagunçou tudo. Eu não leio mais o texto quando eu vou pregar. Alguém sobe e lê o texto antes. Quem fazia isso era o Tim Keller. E é uma coisa... E por quê? O que você acha que isso gera? Primeiro que eu leio mal o texto. Eu tenho um problema de leitura que eu não leio legal. Então eu já não gosto já não gosto de ficar lendo. Segundo, que eu gosto eu gosto desse negócio que não pode na presbiteriana do Brasil ter vela, mas na presbiteriana independente, os caras vão acender na vela que é iluminar a palavra. Esse ritual é interessante que Dan Kimball, ele fala isso, que era essa volta a algumas coisas de séculos passados que vão ter de novo significado. Eu gosto desse negócio a Bíblia tem um momento exclusivo. E aí as pessoas pensarem, alguém lê, e aí alguém lê tem aquela voz, eu chamava os atores do Bach para ler. Então, assim, é outra coisa, cara. Então, assim, isso é mais uma coisa que a gente pôs que fazia sentido pra gente. Porque, geralmente, quando o pregador vai, eu tô preocupado com uma boa introdução, com não sei o quê. Às vezes eu não dou aquele valor, um gosto pro texto, na leitura, cara. Então, assim, você pega um cara que é um ator, sabe ler, ele arrebenta. E aí eu também, outra coisa, eu não fico cortando, a minha perícope lá, estou fazendo uma exposição em João. A gente sabe que João, às vezes, é um capítulo e meio. Aí a gente fica cortando só para o eu sou o pão da vida. Aí não dá, cara. O cara não entendeu a essência da parte. Não adianta eu explicar. Então eu falo, vai lá ler, pode gastar 5 minutos, eu tiro do meu. Mas aí, então, você está entendendo como não é uma coisa... Eu não vou botar o nariz mais palhaço, mas essas criatividades, elas vão sendo incômodas nesse cimento do nosso coração que já, tô acostumado com esse texto, ou nem presta atenção, sabe? Aquela coisa, lê em outras linguagens, então eu trouxe a mensagem para minha pregação. Então, várias vezes a gente vai lendo uma parafraseada. São coisas que vai deslocando do lugar. Esse lance da leitura faz muito sentido, porque até quando a gente vai ensinar, a gente fala assim, cara, se você vai ler o texto e depois... Eu acho que a maioria das pessoas pregam em torno de 30 a 40 minutos. Tem lá os de 1 hora, tem os de 20, mas a maioria se encaixa ali nos 35, 40 minutos. Se você já vai ler o texto, você vai orar, geralmente você já participou de alguma coisa na liturgia, você vai ler 60 versículos, é cansativo, cara. Pô, é muito cansativo. Mas se tem alguém na sua igreja que é professor de interpretação de texto, cara, o cara é um ator,
que vai ler o texto numa linguagem parafraseada, que vai dar vida ao texto, cara, a hora que você entra para pregar, você está na cena do texto, né? Uma coisa que é importante, a Bíblia foi escrita para ser lida alta e escutada. A grande maioria da igreja primitiva, até do antigo, sabiam ler, cara. Então, assim, ela foi feita para ser ouvida. E acontece coisas maravilhosas quando você lê o texto e não sai já pregando. Você vai cantar uma música, o cara fica ali naquele... Caramba! Então, eu gosto disso. Essa pandemia, a gente foi pregando, e aí uma hora a gente falou, tá na hora da gente, de novo, a comunidade foi para o online e a gente continua com a mesma liturgia. Então, a gente tomou algumas decisões. O culto todo não passa de 45 minutos, o culto todo. Tiramos o louvor, assim, no sentido de... Aí fizemos uma coisa com louvor, porque hoje, o Daniel, eu encaro do começo ao fim uma pregação. Eles sabem disso. Tudo é uma pregação. Então, nisso, eu meio que puxei para mim o controle. Assim, eu como pregador, eu vou decidir tudo ali. E aí, uma coisa que faz tempo que eu queria, de várias igrejas que a gente conhece lá dos Estados Unidos, evangelísticas, porque assim, a partir do momento que eu falo, o meu papel é expor o texto, mas a gente quer ser missional. A gente muda, a gente quer tocar o coração de quem está visitando, de quem não é crente, mas sem deixar quem é crente ser alimentado. Então, por exemplo, faz muito mais sentido, a gente sempre via isso, o louvor depois da pregação, não antes. Como resposta. Hã? Tipo, como resposta, né? Isso, como resposta ao que você acabou de ouvir. E eu sou um cara emotivo, então geralmente eu consigo levar o cara, ele está lá, daqui a pouco ele vê uma música falando aquilo e aí ele vai. E ao invés de você chegar e vamos lá, vamos levantar. E aí, antes talvez eu não fazia, porque o pessoal chegava muito atrasado. E eu falava, mano, tem que ter esse louvor para dar aquela esquentada. Aí, talvez seja isso. A gente nunca fez, mudou. Mas hoje, cara, é uma música de abertura e já é a pregação. Eu sempre falo, chegou atrasado, você já perdeu metade da pregação. Se você chegar 10 minutos atrás, você perdeu no nosso culto ao vivo. E aí, é bom que dá para voltar depois, né? Para você ver, né? E aí a gente faz a pregação e aí vem as duas ou três músicas finais, mas tem que ser menor pelo formato. A gente entendeu que tem que acabar ali. Outra coisa, eu hoje preparo o meu sermão coletivamente. Então, a gente tem um encontro durante a semana para falar da pregação, do texto. Eu vou anotando. Gustavo adora de falar, tem o Zé, eu tenho vários Simval, os caras vão falando bastante. Aí eu mando a pregação quinta, eles me mandam, e assim, eu já sei, eu vou expor, e eu abro para cada ponto, cada momento, eu abro para eles falarem. Então, toda a pregação minha, hoje, é comentada pelos outros pastores. No meio. Hã? Você está pregando lá, que eu vi, né? Mas pergunta retórica, né? Essa é a resposta. Você está pregando lá, e aí, tipo, o Gustavo puxa e entra no meio da sua pregação. Aí o Paulo... Mas isso é livre ou está combinado? Tipo, você fala aqui, você fala ali, o Paulo fala ali. Cara, então, como tudo que é criativo ou novo, a gente tem que entender. Então, no começo eu falei, interrompam, gente, vamos embora, vamos fazendo. E alguns da comunidade falaram que estava com problema de concentração. Estava aparecendo muito podcast, porque a gente já tem familiaridade com podcast. Mas quem é mais... Um dos dias que eu assisti, parecia uma conversa mesmo, assim. Eu achei que era essa dinâmica. Muita gente gostou, mas os mais velhos ficaram um pouco incomodados. E a igreja é para todo mundo. Aí eu fiz, quando eu saí da primeira... A primeira era não lembro não, é alguma coisa com música. Então a gente escolheu uma música para se ouvir nos tempos da pandemia. Aí depois eu falei, cara, eu quero voltar a pregar em pé, 3 pontinhos,
e eu vou abrir para vocês. Então aí eu testei uma outra coisa. Eu prego, faço introdução, não sei o quê, fiz o primeiro ponto, fiz aquela aplicação e eu falo, e aí, vocês têm alguma coisa a falar? Aí eles vinham e falavam. Mas livre? Livre. Eles falavam livre, tá? Mas eles receberam o esboço e eu recebi mais ou menos o que ele... Por exemplo, o Paulo é muito bom de mais sensível, aplicar. Então, às vezes, eu já sabia o que o Paulo ia falar. E era legal que eu até falei, gente, vocês têm que falar, porque eu vou dar uma lida no segundo ponto aqui para ficar mais vivo para mim. Então, não vai... Vocês não têm direito de não falar. Comenta qualquer coisa, mesmo que seja óbvio. E era engraçado, cara, que uma vez eles foram pregar e eu me distraí. Sabe esse jeito? Que eu sou muito distraído. E aí, Marcos, caraca, mano, eu vou ter que falar alguma coisa. E se eu falar uma coisa que eu já tinha na cabeça? É uma parada que dá uma tensão, o Daniel, porque assim, se eu chego e mando assim, e aí, Daniel, o que você fala, caramba, mano, eu não tô acostumado assim. Mas então assim, hoje, toda mensagem tem intervenção dos dois pastores. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que quer capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.